Olá, bem-vindo e obrigado pela tua companhia aqui no canal Luke Viana e junto ao tutorial que eu exponho agora. É um prazer imenso estar aqui com mais um tutorial e aproveitando ainda o assunto sobre traços livres, eu quero responder aqui uma dúvida que foi postada pelo senhor Carlos Diniz em relação de como a gente proceder para fazer contornos diferenciados nos objetos usando o recurso do Freestyle. Foi feita aqui uma questão e essa questão foi atendida prontamente pelo nosso colega Paulo Abreu, explicando como é que a gente poderia proceder esse recurso, e eu quero demonstrar a vocês aqui na versão 2.82 como é que a gente pode utilizar isso aí de forma prática. Agradecendo ao Paulo pela dica que nos deu, eu vou aqui continuar mostrando a vocês esse procedimento. Isso é bom porque a gente começa a entender um pouco mais os recursos sobre o Blender. Então eu tenho aqui um objeto simples, que é um objeto cúbico, do qual eu vou trazê-lo aqui um pouco mais para a esquerda. Eu vou acrescentar uma outra forma aqui, que pode ser uma mesh, clicando em Edge, do tipo Icosphere. Tenho dois objetos. Esses objetos eu posso empregar cores, que eu posso ver durante a renderização. Se eu der o render aqui padrão, vocês vão ver que esses dois objetos têm uma cor acinzentada, eu não quero isso. Então eu vou selecionar o cubo, vou vir aqui em materiais, vou dar a ele uma cor um vermelho aqui mais claro, para ficar mais fácil de entender. E vou selecionar a Icosphere, vou clicar no New e vou dar a Icosphere um azulzinho claro. Renderizando agora, vocês vão ver os dois objetos com cores diferenciadas e sem os contornos. A gente já viu no tutorial anterior que para criar os contornos através do recurso Freestyle, a gente vem aqui no editor de propriedades da versão 2.82, onde nós temos o recurso Render, que é a TV. Vamos rolar até encontrar a opção Freestyle. Bem, se marcarmos aqui e abrirmos essa configuração, fazendo um pouco mais para cima, vocês vão ver que nós temos a opção Line Thickness, que é a espessura da linha. Então, quando eu renderizo agora, além de eu renderizar as cores dos objetos, eu vou renderizar também os traços. Se eu quiser dar para esses traços uma espessura maior, basta vir aqui em Line Thickness, uso o fator 3, por exemplo, ou 4, tanto faz. Aí vocês podem colocar à vontade e vocês vão ver que o traço ele sai um traço mais grosso. Vamos lá então entender, através da dúvida do Carlos, como é que a gente pode proceder para criar aqui um recurso que nos permita fazer em objetos distintos contornos diferentes. O primeiro passo é a gente criar grupos para os objetos. Como é que eu posso criar um grupo para o objeto cúbico? Basta selecioná-lo. Com ele selecionado, nós usamos o atalho Ctrl G. Ele vai abrir uma opção aqui chamada Create New Collection. E aqui em Name a gente pode dar um nome para o grupo desse objeto que nós selecionamos. Podemos usar vários objetos através de um grupo, mas eu vou manter um objeto só. Então eu vou aqui dar para esse grupo o nome de polígonos 1. Vou selecionar então a Icosphere e vou usar o atalho novamente Ctrl G para dar um nome para esse outro objeto, polígonos 2. É necessário que a gente crie os grupos diferentes para poder o efeito ser aplicado de forma interessante. Pronto, até aqui criamos os grupos, vocês dando um render vão ter o mesmo resultado. Agora o que é que eu faço para poder criar contornos diferenciados entre os dois objetos? Então agora, pessoal, a gente pode selecionar qualquer um dos objetos. Exemplo aqui, eu vou selecionar o objeto cúbico e vou selecionar a opção da View Layer. Na View Layer, eu vou correr até encontrar essa opção chamada Freestyle Line Set, que é a configuração aí do traço de linha. Eu já tenho um Line Set aqui, que é um slot de traço aplicado. Notem que nessa opção chamada Selection By, eu tenho essa opção chamada Collection, que é justamente onde nós vamos buscar os grupos para poder aplicar o efeito individualmente. Basta clicar nela. Quando nós clicamos, vocês vão reparar que mais embaixo vai abrir uma opção aqui chamada Collection. É aqui que nós vamos selecionar e definir qual é o grupo que nós vamos utilizar. Como eu estou utilizando o cubo através do grupo polígonos 1, eu vou selecionar esse grupo aqui, ó, polígonos. Pronto. O que é que eu posso fazer agora? Agora eu posso correr até encontrar a opção chamada Freestyle Line Style,
que é o estilo do traço. Eu vou abrir as configurações do mesmo. Tendo aberto, eu vou vir agora na opção de Color. Eu tenho agora como definir em Basic Color qual é a cor que eu quero utilizar para o traço desse objeto. Então aqui em Color eu posso abrir essa tarjeta aqui da direita para dar mais intensidade na cor e posso, neste exemplo, usar uma cor azul. Se eu der o render, vocês vão notar, ó, que o contorno do cubo vai aparecer na cor azul. Agora, se eu quiser o contorno da esfera diferente, eu tenho que selecioná-la individualmente e através da Icosphere selecionada, eu vou voltar lá na opção do Freestyle Line Set. Eu vou adicionar um novo slot de traço. Então eu clico em mais, ele cria o segundo, e para esse segundo eu preciso determinar o outro grupo. Então eu vou em Selection By, clicar em Collection. Vou rolar um pouquinho mais abaixo, até encontrar a opção chamada Collection. Aqui basta selecionar e determinar o outro grupo a que pertence aí esse objeto, que é a Icosphere. Pronto. Vamos voltar agora à opção de cores. Clicando aqui, vocês vão notar que ele cria um slot com a cor automática em escuro. Então, se dermos o render aqui, vocês vão ver os dois objetos, ambos com traços diferenciados. Se eu quiser mudar a cor de traço do segundo objeto, na configuração do Line Style 2, eu vou utilizar, neste exemplo, uma cor vermelha. Se eu der um render, vocês vão ter dois objetos sendo contornados de forma diferenciada. Existe também um outro fator que vai permitir a gente criar um efeito interessante no contorno, que é o fator do traço pontilhado. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai lá na opção chamada Stroke. Se vocês correrem, vocês vão ver que existe essa opção chamada Dashed Line, que é a linha tracejada. Basta selecioná-la. Aqui eu tenho alguns parâmetros que vão me permitir eu fazer uma linha pontilhada com maior extensão ou não. Então, exemplo, se eu quiser usar aqui em D1 o fator 5, eu entro com 5, e em G1, que é o afastamento entre os pontos, eu posso utilizar também 5. Tendo configurado aqui o Dashed Line, se eu voltar para a renderização, vocês vão ver, ó, que o segundo objeto ele tem um pontilhamento no seu contorno baseado nessa forma como eu manuseei aqui na opção chamada Dashed Line. Fica a dica aí. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Paulo Abreu por nos ajudar nesse entendimento e aproveitem essa dica para poder explorar mais ainda a ferramenta Freestyle. Até o próximo tutorial.